Tiago, posso enquadrar insalubridade com manipulação de benzeno baseado na NR15 anexo 13, no item hidrocarboneto, onde fala manipulação de outras substâncias cancerígenas afins? Vivi, isso é uma vertente, tá? Isso é uma vertente. Eu confesso para você, eu não enquadro insalubridade por benzeno. Cara, tem vídeo meu no Instagram falando sobre isso, tem vídeo meu no YouTube falando sobre isso também. Para quem é meu aluno do curso de elaboração de LTCAT LIP, tem aula falando sobre isso também. Tá? Então, assim, tem tanto no YouTube de forma gratuita, como nos meus cursos gravados, também tem aula falando sobre isso, tá? Então, eu recomendo fortemente para você, Vivi. Se você é minha aluna, assista lá na aula. Se não, assiste no YouTube meu vídeo falando sobre isso. Mas eu vou te responder aqui ainda, tá? Mas como eu disse, tem vídeo no YouTube. Só procurar lá insalubridade por benzeno no meu canal do YouTube que você vai achar com muita facilidade esse vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Por que eu não enquadro o benzeno como insalubre? Como agente, ele pode sim gerar aposentadoria especial, mas eu não enquadro ele como insalubre. No meu entendimento, ele não gera o direito à insalubridade. Por que não? Porque quando a gente procura benzeno na NR15, você vai achar o benzeno no anexo 11, aí ele vai estar riscado lá. Lembrando que anexo 11 é quando tem limite de tolerância. Ele vai estar riscado no anexo 11. Por quê? Porque benzeno já teve limite de tolerância no anexo 11 da NR15, se eu não me engano, a partir de 1994, eu não lembro a data exata, mas o benzeno ele deixou de ter limite de tolerância na NR15 lá na década de 90. Não lembro a data com exatidão, mas eu lembro que é na década de 90. Foi quando foi publicado o anexo 13 da NR15, 13A, o anexo 13A, que é um anexo de benzeno. Mas antes da gente vir no anexo 13A, aí, lembra, ó, se tratando de benzeno, estava no anexo 11, mas ele foi riscado, não tem mais limite de tolerância. Hoje não tem limite de tolerância para benzeno no anexo 11 da NR15. Aí nós vamos lá no anexo 13. Lá no subitem do anexo 13 que fala sobre agentes cancerígenos. Lá fala sobre... O anexo 13 fala sobre benzeno. No anexo 13 ele fala assim, se tratando do benzeno, vide anexo 13A. Então, o anexo 13 da NR15, ele fala assim, olha, se tratando de benzeno, vai lá no anexo 13A. É isso que ele fala para a gente no anexo 13. Quando a gente vai no anexo 13A, que é um anexo específico de benzeno, em nenhum momento o anexo 13A da NR15 fala de insalubridade por benzeno. Mas como assim, Tiago? Exato. Para a gente entender isso aí, você tem que voltar lá na NR9. Porque lá na NR9, ele fala o seguinte, para que você possa proteger o trabalhador, lembrando que eu estou falando com as minhas palavras, tá? Então, não é bem assim que está escrito lá, mas já estou traduzindo aqui para vocês, falando com as minhas palavras. Olha, lá na NR9, não é nem insalubridade, NR9, ele fala assim, ó, para prevenção, para você proteger o trabalhador, se não tiver anexos na própria NR9, nós vamos usar os anexos da NR15. Então, o que a NR9 está falando? Olha, gente, para a gente dimensionar a proteção do trabalhador, para a gente proteger o trabalhador no nosso PGR, lembrando que quando eu falo de NR9, eu estou falando de PGR, não de laudo de insalubridade, estou falando de PGR. A NR9, que é para o PGR, fala o seguinte, quando não tiver anexos à NR9, nós devemos utilizar os anexos da NR15. Para quê? Para proteger o trabalhador. Então, para proteger o trabalhador, se não tiver anexos na NR9, usa os anexos da NR15. Nós temos anexos de benzeno na NR9? Não. Até tinha, era o anexo 2 da NR9. Só que daí ele foi revogado e ele foi lá para a NR20. Então, não tem nada a ver com a gente aqui agora. Tá? Então, o que acontece? Não tem anexo de benzeno na NR9. Então, o que a NR9 fala? Então, para proteger o trabalhador, não havendo anexos na NR9, nós devemos usar os anexos da NR15. Ou seja, para elaborar o PGR, eu devo usar a NR15. Ou seja, vamos traduzir isso aqui. Ou seja, para proteger o trabalhador, eu devo usar o que está escrito na NR15. Então, entendemos que a NR15 ela não foi projetada somente para determinar adicional de insalubridade. Ela também foi projetada para proteger o trabalhador. Agora a gente volta lá no anexo 13A da NR15.
quando você pega o anexo 13A, por que o anexo 13A em nenhum momento fala de adicional de insalubridade? Porque ele foi projetado para proteger o trabalhador. Ele foi projetado para ser utilizado com base no PPRA, lá na época que ele foi criado era PPRA, para ser utilizado como base no PPRA para proteger o trabalhador, ou agora no PGR. Então, o anexo 13A, em nenhum momento, ele fala de adicional de insalubridade. Então, ele deve ser usado para quê? Para proteger o trabalhador no PGR. Agora, esses dias, tem um tempo, eu postei no meu Instagram justamente falando sobre isso, trazendo essa argumentação. Aí teve um colega que colocou lá nos comentários: não, é insalubre sim, porque está na NR15, então é insalubre. Gente, NR15 não foi desenvolvida somente para determinar insalubridade. Também foi desenvolvida para proteger o trabalhador. Quer uma outra prova disso? Vai lá no anexo 6 da NR15, onde que ele fala sobre insalubridade por pressão anormal. Só tem 2 parágrafos que falam de insalubridade. O restante tudo é para proteger o trabalhador. É um dos maiores anexos que nós temos na NR15, é o anexo 6. E ele foi desenvolvido para proteger o trabalhador. Então, a NR15 não foi desenvolvida só para determinar insalubridade, também foi desenvolvida para proteger o trabalhador. Então, isso a gente precisa entender ao ler a NR15. E quando a gente fala de benzeno, anexo 13A, em nenhum momento ele fala de insalubridade. Se você seguir, não, mas se está na NR15, tem anexo 13A, então é insalubre sim. Então, beleza, qual o grau de insalubridade? Porque a NR15 ela determina o grau de insalubridade para cada agente químico. Não só para cada agente presente na NR15, a própria NR15 determina o grau de insalubridade. Vai lá na última folha da NR15, no PDF da NR15, lá no site do Ministério do Trabalho, vai lá na última, desce na última folha, vai lá na última folha. Lá tem os graus de insalubridade por anexo. Procura anexo 13A lá, vê se tem grau de insalubridade para o anexo 13A. Para todos os anexos tem. Do 1 ao 14, está tudo lá naquele quadro da última folha da NR15. E não tem anexo 13A. Então, peraí, por que tem todos menos o anexo 13A? E o anexo 13A em nenhum momento fala do adicional de insalubridade para benzeno. Então, no meu entendimento, benzeno não é insalubre. Porém, quem gosta de enquadrar benzeno como insalubre, se enquadra justamente nessa atividade que você citou, Vivi, que é o quê? Na manipulação de breu, catrão, betume, sei lá, ele traz a relação de agentes químicos, é o mesmo item que fala do óleo mineral, óleo queimado, aí traz lá, e outras substâncias cancerígenas afins. Então, quem enquadra insalubridade por benzeno, ele fala, pô, um benzeno é um hidrocarboneto, ele é cancerígeno, e acaba enquadrando nessa atividade. Por que eu não enquadro? Porque a gente tem um anexo específico de benzeno. O anexo 13 fala de benzeno, é específico para benzeno. Por que o anexo 13 fala de algo específico para benzeno e eu vou usar outro tipo de enquadramento? Sendo que eu tenho algo específico para benzeno no anexo 13. Por isso que eu defendo que benzeno não é insalubre. Tá? Não é que não seja, tá? Ele não gera o adicional de insalubridade. Que ele é prejudicial à saúde, a gente sabe que ele é. Mas que não gera o adicional de insalubridade porque não tem previsão na NR15, no meu entendimento. Agora, quem quer forçar um enquadramento em insalubridade por benzeno, usa essa atividade. Não é que quer forçar. Quem tem um entendimento de que enquadra com base nessa atividade, usa isso. Eu não uso, tá, Vivi? Mas eu sei que tem colegas que usam e tá tudo bem. É um entendimento técnico de cada um vai emitir a sua RT, cada um vai se responsabilizar por aquilo que fizer. Entendeu? Então, mas volto a dizer, se quiser mais detalhes, tem vídeo meu no YouTube explicando passo a passo como fazer. E tem também no meu curso de elaboração de LTCAT-LIP, também tem aula falando sobre isso. Se você se interessou nesse curso de LTCAT-LIP, quem está aqui no YouTube, descrição da live, tem um link. Também tem um link do WhatsApp, para você falar com a minha equipe no WhatsApp. Quem está no Instagram, é só digitar a palavra comercial nos comentários. Vai chegar no seu direct o link do WhatsApp para você falar com a minha equipe. Converse lá com a minha equipe que eles vão passar todas as informações do curso de elaboração de LTCAT-LIP. Beleza?